Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica, e também no canal Fé Católica, onde esse vídeo também será postado. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a forma do batismo. A forma do batismo é aquela frase que é falada, que é pronunciada na administração do sacramento. Então eu quero falar aqui, mostrar que a forma correta é a forma trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou explicar por que nós católicos batizamos assim. Porque assim, existem algumas denominações protestantes que batizam apenas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Normalmente são denominações que rejeitam a doutrina da Trindade, né? Porque se a denominação aceita a Trindade, não tem por que ter problema com a fórmula trinitária do batismo, né? Então, para ter problema com essa fórmula, só se não aceita a Trindade. Então, para essas denominações que batizam em nome do Senhor Jesus, batizam somente dessa maneira, o batismo católico, que é trinitário, em nome da Trindade, é errado e inválido, né? Então, hoje eu quero mostrar que o batismo católico é o correto, conforme a Bíblia e conforme a Sagrada Tradição. Esse vídeo de hoje eu estou fazendo a pedido de um inscrito aqui do canal, o João Batista Ferreira, que direto me pede para fazer vídeo aqui, né? Ele me pediu para fazer esse vídeo, acho que foi no chat de uma live, mas acho que eu acabei esquecendo de tirar o print e não coloquei o print no material, né? Mas ele me pediu, como várias outras vezes vem me pedindo, várias outras vezes me pediu para fazer vídeos, né? O último vídeo que eu fiz a pedido dele, na verdade foi uma live, foi aquela live respondendo aquela acusação protestante de que a Igreja Católica adulterou os 10 mandamentos. Né? E hoje estou fazendo mais esse vídeo aqui a pedido dele, né? Sobre essa questão da forma sacramental do batismo. Então vamos lá, vou colocar na tela o material que eu preparei para a gente poder começar, né? Batismo em nome da Trindade, batismo é em nome da Trindade ou em nome de Jesus, né? Então vamos ver a resposta católica para essa pergunta. Então, primeiro, qual que é a fórmula do batismo para a Igreja Católica? Vou citar aqui o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1239 e 1240. Segue-se o rito essencial do sacramento. O batismo propriamente dito, que significa e realiza a morte para o pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, através da configuração com o mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado, no modo mais significativo, pela tríplice imersão na água batismal, mas desde tempos antigos pode também ser conferido derramando por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. A Igreja Católica aceita o batismo tanto por imersão, né, mergulhando a pessoa, quanto por infusão, derramando água na cabeça da pessoa. Para a Igreja Católica, tanto faz a maneira de aplicar água, isso é apenas um detalhe, né? Enfim, continuando. Na Igreja Latina, essa tríplice infusão é acompanhada pelas palavras do ministro. Siene quer dizer, coloca o nome da pessoa. Então, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas liturgias orientais, estando o catecúmeno voltado para o Oriente, o sacerdote diz, o servo de Deus, N, é o nome da pessoa, né? É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade mergulha e retira da água. Então, para a Igreja Católica, a fórmula a ser usada é a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a forma do sacramento, ou fórmula, que é aquela frase que é dita na administração do sacramento, é um elemento essencial para que o sacramento aconteça, né? Se não for pronunciada a fórmula trinitária, não tem o batismo válido. Aqui eu pus aqui também o Catecismo Maior de São Pio X, inclusive vou ter que tirar esse banner um pouco porque está cobrindo aqui a referência, né, das questões. Então tá. Vou ter que deixar sem o banner até o final, acho que até o final do vídeo, para não ficar cobrindo a parte de baixo do slide. Aí diz assim, questões 523 e 525 do Catecismo Maior de São Pio X. Que coisas são necessárias para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento são necessárias a matéria, no caso do batismo é a água, a forma, no caso do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o ministro, no caso do batismo, qualquer pessoa. A Igreja Católica pede, em regra, que seja um ministro ordenado, diácono, padre ou bispo. Mas a Igreja Católica diz que, em caso de necessidade, é lícito que qualquer outra pessoa batize. Né? Em caso de necessidade, é lícito. Mas, validamente, qualquer pessoa pode batizar. Né? Um ministro que tem intenção de fazer o que faz a igreja. O que faz a igreja é o que Jesus mandou fazer. Então, um ministro que tem intenção de fazer o que Jesus mandou fazer. Né? Próxima pergunta. Que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer. Então, ou seja, as palavras proferidas, a forma falada.
No caso do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, conforme o Catecismo Maior de São Pio X, essa fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é necessária para que o batismo seja válido. É por isso que a Igreja Católica, ela não reconhece o batismo dessas igrejas, ou pelo menos duvida, né, da validade dos batismos dessas igrejas que batizam apenas em nome de Jesus. Né? Porque a Igreja Católica reconhece a validade dos batismos de algumas igrejas protestantes, de algumas denominações. O Código de Direito Canônico, no cano 869, diz o seguinte, no parágrafo 1º. Se houver dúvida se alguém foi batizado, ou se o batismo foi validamente conferido, e a dúvida permanecer depois de séria investigação, confira-se o batismo sob condição. O que é o batismo sob condição? É o rito, o sacramento do batismo, quando há dúvida se a pessoa recebeu ou não um batismo válido. Então, quando isso acontece, o ministro ele vai administrar o batismo com a seguinte fórmula. Fulano, vai dizer o nome da pessoa, né? Se você não foi batizado, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um batismo sob condição. Quer dizer, se aquela pessoa não recebeu o batismo válido, então aquele que está sendo ministrado ali vai ser válido. Mas se ela já recebeu um batismo válido, aquele ali não vai valer de nada, entendeu? Parágrafo 2º. Não se deve batizar sob condição os batizandos numa comunidade eclesial não católica, leia-se denominação protestante, né? A não ser que, examinadas atentamente a matéria e a forma utilizadas na colação do batismo, e tendo em conta a intenção do batizado, adulto e do ministro batizante, existe razão séria para se duvidar da validade do batismo. Ou seja, se uma pessoa veio de uma igreja protestante, converteu para o catolicismo, e nessa igreja ela foi batizada, com um batismo que respeita, né? A matéria exigida pela Igreja Católica, que é a água, a fórmula exigida pela Igreja Católica, que é a forma trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a intenção mínima, tanto no caso do ministro, do pastor que batizou, quanto no caso do fiel da pessoa, quando foi batizado, a intenção mínima de fazer o que Jesus mandou fazer. Ou seja, aquele pastor, aquele fiel, eles realmente acreditavam que o que ele estava fazendo, desculpa, era o que Jesus mandou fazer, ainda que não fosse realmente, né? Então, se respeitadas essas condições estabelecidas pela Igreja Católica para o batismo ser válido, aquele batismo protestante, a Igreja diz que ele é válido. Aí o cara se converteu para o catolicismo, não precisa batizar de novo, né? E né, o Código de Direito Canônico coloca aqui, só se batiza de novo, se ministra sob condição, se batiza sobre condição, né? Se há dúvida, né? Se há motivo para duvidar da validade do batismo que a pessoa recebeu no protestantismo. Aí o parágrafo 3º. Se nos casos referidos nos parágrafos 1 e 2, que eu acabei de ler, permanecer duvidosa a colação ou a validade do batismo, não se lhe confira, né, o batismo, sem que se exponha a doutrina acerca do sacramento ao batizando, se for adulto, e ao mesmo, ou quando se tratar de criança aos pais, se dê as razões da dúvida sobre a validade do batismo anteriormente celebrado. Ou seja, se há motivos para duvidar que aquele batismo que a pessoa recebeu no protestantismo é válido, e por isso mesmo a pessoa vai ter que ser batizada de novo, pelo menos sob condição, é necessário explicar para essa pessoa por quê, né, para essa pessoa, ou para os pais, caso se trate de uma criança, né, por que se pode duvidar que aquele batismo foi válido? Porque há dúvidas quanto à validade do batismo e tem que ensinar a doutrina correta, a doutrina católica acerca do sacramento do batismo. Então a igreja reconhece os batismos de algumas denominações, mas tem que respeitar a matéria, a forma e a intenção exigidos pela igreja católica. A forma é a forma trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a igreja católica duvida da validade dos batismos das igrejas protestantes que só batizam em nome de Jesus. E aqui eu vou coloquei aqui uma nota de rodapé escrita por um padre chamado José Hortal. Essa nota de rodapé está numa edição impressa do Código de Direito Canônico e foi publicada essa nota no site do professor Felipe Aquino, que ela explica mais detalhadamente como é que a igreja vê a validade do batismo de determinadas, né, das igrejas protestantes, né? Quais que a igreja reconhece, os que a igreja tem dúvida se é válido, os que a igreja tem certeza que não vale, né, os batismos. E no terceiro ponto dessa nota, no terceiro tópico, ele vai falar das igrejas cujo batismo, das igrejas protestantes cujo batismo a igreja católica duvida prudentemente da validade. Ele diz assim, a igreja de cujo batismo se pode prudentemente duvidar, ou seja, a igreja cujo batismo a igreja católica prudentemente duvida que seja válido, a igreja tem dúvidas que é válido. E por essa razão requer-se como norma geral a administração de um novo batismo sob condição, ou seja,
Essas igrejas, que a Igreja Católica tem dúvidas se o batismo é válido, a Igreja Católica diz que se uma pessoa converter de lá para o catolicismo, quando ela vier para o catolicismo, tem que receber o batismo sob condição. Essas igrejas são. Eu coloquei só a letra A, mas tem outras, né? Letra A. Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Esta igreja é uma daquelas que, né, batiza somente em nome do Senhor Jesus e não em nome da Santíssima Trindade. Então, é uma dessas igrejas que batiza em nome do Senhor Jesus. Então, quando a denominação protestante batiza em nome do Senhor Jesus, a Igreja Católica duvida que seja válido. Ainda não afirma, assim, com certeza inválido, por quê? Segundo essa nota, a nota não explica, mas eu imagino que seja porque, embora não haja na forma sacramental a menção, a invocação da Trindade, pode ser que essa forma, em nome de Jesus, não signifique uma rejeição da fé trinitária. Pode ser que no rito do batismo haja alguma profissão trinitária, seja nos gestos, sei lá, mergulhando 3 vezes, molhando 3 vezes a cabeça da pessoa, enfim, haja de alguma forma, uma menção, uma alusão à Trindade. Eu imagino que seja por isso. Mas, enfim, de qualquer modo, para a Igreja Católica, o batismo de uma denominação protestante, que é apenas em nome de Jesus, a Igreja duvida da validade desse batismo. Para a Igreja dizer que é válido, realmente válido, com certeza, tem que ser em nome da Trindade. Mas por que para a Igreja Católica tem que ser em nome da Trindade? Né? Primeira coisa, essas denominações que só batizam em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, elas baseiam essa fórmula, esse fundamento, em algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, que mencionam os apóstolos ministrando o batismo, e mencionam que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Quais são essas passagens? Primeiro, Atos 2,38 diz o seguinte, é São Pedro falando, né? Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro fala para, né, se arrependerem e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando fala em nome do Senhor Jesus Cristo, o termo grego que é usado é esse aqui, onomate, né? Que é uma variante do termo onoma, né? Do termo grego, esse termo. Depois tem Atos 8, 14 e 15. 14 a 16, né? Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que essa Maria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que ainda não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Novamente, o termo grego que é usado aqui, quando fala batizados em nome do Senhor Jesus, o termo que é traduzido como nome é o termo onoma. Está no grego. Estou colocando texto grego conforme o Codex Sinaiticus. Sinaiticus, que é o manuscrito grego do século IV. E tem na internet, que você acha. O link vai estar na descrição. No site que disponibiliza o Codex Sinaiticus, né? Atos 10, 47 e 48. Então Pedro tomou a palavra. Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Novamente, diz que Pedro mandou que Cornélio e sua família fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Novamente, o termo que é traduzido como nome aqui, quando fala batizados em nome de Jesus Cristo, onomate, variante do termo onoma, né? Depois, Atos 19, versículos 4 e 5. Paulo então replicou. João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Novamente, em nome do Senhor Jesus. E o termo que é traduzido como nome aqui, nome, é o termo onoma, né? Então, esse termo, né, vem do grego onoma, né, e quer dizer nome, autoridade. Está aqui a concordância de Strong, grego 3.686, né? Nome, autoridade, causa, entendeu? E mais especificamente nesses casos, nessas passagens que falam de batismo, tá aqui, ele cita algumas, né? Mateus 28, 19, Atos 8, 16, Atos 19, 5, desculpa. 1 Coríntios 1, 13, 15, enfim. Significa o seguinte: fazer alguma coisa, né, por comando e autoridade de alguém, agindo em seu próprio nome, promovendo sua causa. É a tradução livre aqui do que está em inglês, né? Que não é difícil traduzir. Né? Você pode jogar no tradutor do Google, vai ser mais ou menos essa tradução. Ou seja, nessas passagens, o termo onoma, com suas variações, ele significa fazer algo com o nome e com a autoridade de alguém. Então, quando se diz que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus, está dizendo que eles batizavam com poder, com autoridade
de Jesus. Batizavam com o poder e com a autoridade de Jesus, por ordem de Jesus, né? Esse mesmo termo, o nome, vai ser usado no 1 Coríntios 1, do 13 ao 15. E essa passagem vai nos ajudar a entender esse texto de Atos dos Apóstolos. Como que nós podemos entender de uma maneira que dê para conciliar com o batismo trinitário. Veja, 1 Coríntios 1, do 13 a 15. Olha o que São Paulo diz. Então estaria Cristo dividido? É que São Paulo está criticando a divisão que estava tendo na comunidade de Corinto, né? É Paulo quem foi crucificado por vós? Em nome de Paulo que fostes batizado? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. Então, como São Paulo diz, né, que quando ele pergunta, é em nome de Paulo que fostes batizado? O termo grego usado, onoma. Quando ele diz, assim ninguém, o termo usado para nome, né? Quando ele diz, assim ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome, o termo usado como nome, onoma também. Então, mesmo termo usado nas passagens de Atos, né? Quando São Paulo diz, né? Quando ele se pergunta, é em nome de Paulo que fostes batizados? Vamos pensar um pouco. É evidente que ninguém naquela época batizava assim, dizendo assim, eu te batizo em nome de Paulo. Ninguém batizava dessa maneira. Então é evidente que quando São Paulo faz essa pergunta, ele não está falando aqui de uma fórmula falada. Ele não está perguntando se a fórmula que foi falada ao administrar o batismo dos coríntios era eu te batizo em nome de Paulo. Não é disso que ele está perguntando. Porque ninguém, obviamente, ninguém batizava dessa maneira. O que ele está perguntando é se os coríntios foram batizados com o poder e com a autoridade de Paulo. O que ele está perguntando é o seguinte, é com o poder e com a autoridade de Paulo que vocês foram batizados? Com o meu poder e com a minha autoridade? Vocês foram batizados? Foram batizados? E quando ele conclui dizendo, assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome, novamente, ele não está falando de uma fórmula. Ele não está falando assim, ninguém vai poder dizer que foram batizados da seguinte forma, eu te batizo em nome de Paulo. Não, não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte, que ninguém iria poder dizer que os coríntios foram batizados com o poder e com a autoridade de Paulo. E quem ministrou o batismo nos coríntios recebeu o poder e a autoridade de Paulo. Entendeu? Então, pensando dessa maneira, partindo do que São Paulo coloca aqui, nós podemos interpretar os textos de Atos que diz que os apóstolos batizavam em nome de Jesus da mesma maneira, no mesmo sentido dessas afirmações de São Paulo. Ou seja, que os apóstolos batizavam em nome de Jesus no sentido de que eles ministravam o batismo com o poder e a autoridade que receberam de Cristo. E que não necessariamente esses textos dizem respeito à forma sacramental que eles usavam, né? E nem poderia ser. Por quê? Porque a forma sacramental tinha que ser em nome da Trindade. Por quê? Porque foi assim que Jesus mandou batizar. Jesus mandou batizar em nome da Trindade. Veja, Atos 28, 18... Atos não, perdão. Mateus 18, 28 a... Estou lendo errado. Mateus 28, do 18 ao 20. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinais a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse trecho que Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o versículo de Mateus 28 e 19, consta nos manuscritos gregos mais antigos que a gente tem. No Codex Sinaiticus, que data do ano 330 depois de Cristo, que é um dos manuscritos gregos mais antigos que a gente tem esse versículo. Os manuscritos gregos mais antigos que a gente tem da Bíblia datam do século IV, né? Do Novo Testamento. Os gregos mais antigos que a gente tem do Novo Testamento, eles são do século IV. Né? Então, veja, eu estou falando isso porque essas seitas que batizam em nome de Jesus, essas denominações que batizam somente em nome de Jesus e rejeitam o batismo trinitário, elas costumam alegar, como eu vou mostrar mais à frente, que esse trecho de Mateus 28, 19 não é autêntico, teria sido um acréscimo posterior da Igreja Católica. Porém, ele está presente nos manuscritos mais antigos do grego, como eu estou mostrando aqui. Coloquei o Codex Sinaiticus e abaixo, né, o print da Bíblia interlinear, do site um site que é protestante, que ele mostra interlinear, com grego e inglês. Né, que tem o que está em grego aqui no Codex Sinaiticus, com as traduções em inglês embaixo, né? E o texto está assim, né? Tá pequeno, mas vamos lá. O texto está assim, né? Baptism them in the name of the Father and, né? And of the Son and of the Holy Spirit. Ou seja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que está no grego, né? Tanto que São Jerônimo, quando ele
traduziu a Vulgata, traduziu o Novo Testamento do grego para o latim, ele traduziu Mateus 28, 19, está aqui. O Vulgata Latino, cerca de 400, na verdade eu coloquei uma data aproximada, não sei se é exatamente essa data, mas é fim do século IV, início do século V. Está lá. Eunt ego docet homines gentes batizantes, eus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Não sei se a minha pronúncia do latim está correta, porque eu não entendo de latim, né? Mas dá para ver claramente que está aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em latim. Se São Jerônimo traduzisse aqui do grego, até porque tinha manuscritos gregos na época dele que tinha essa passagem. E provavelmente manuscritos muito mais antigos que os do século IV. Né? Então, consta no grego esse versículo. Não há nenhuma evidência de que isso não constasse no original. Os textos gregos mais antigos que a gente tem esse versículo, Mateus 28, 19. E Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que a Igreja Católica batiza usando essa fórmula. Porque o que Jesus mandou fazer. A Igreja Católica obedece o que Jesus mandou fazer. É simples. Né? Ele falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele está mandando se administrar o batismo invocando a Trindade. É uma forma trinitária. E assim foi entendido desde os primórdios da cristandade. Eu vou passar agora para a tradição da igreja. A tradição ensina a batizar em nome da Trindade desde o primeiro século. Veja, eu trouxe aqui uns textos da patrística para mostrar isso. Primeiro, Didaquê, capítulo 7, do 1 ao 3. Didaquê é do século I, não coloquei aqui, mas é do século I. É também conhecido como Instrução dos 12 Apóstolos, um documento do século I. E olha o que ele diz. Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, façam em água quente. Na falta de um e de outro, derrame 3 vezes a água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante que a gente já vê que já no primeiro século tinha o batismo por infusão, né? Derramando água na cabeça da pessoa. Né? Porque tem algumas denominações que só batizam por imersão e dizem que o batismo por infusão é errado. A gente está vendo aqui que essa prática existe desde a era apostólica, né? O batismo por infusão. Mas enfim. A gente vê claramente também que desde a era apostólica se batiza em nome da Trindade. Se administra o batismo trinitário. Está mandando que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a instrução da Didaquê. Então, aqui diz respeito à fórmula sacramental, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Isso aqui é do século I. E a Didaquê reproduz a fórmula trinitária. Isso atesta a autenticidade de Mateus 28, 19. Por quê? Se Mateus 28, 19 fosse um acréscimo que a Igreja Católica teria feito em séculos posteriores, como acusam as seitas que negam a autenticidade desse versículo, como explicar a Didaquê? De onde que a Didaquê tirou essa forma trinitária? Né? Se está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Didaquê deve ter tirado isso, só pode ter tirado isso do Evangelho de São Mateus. Né? Só pode ter tirado isso daquilo que Jesus ensinou a fazer. Né? Vamos para outro texto. Século II. São Justino Marte, ano 100, viveu entre o ano 100 e 165 depois de Cristo. Na sua primeira apologia, capítulo 61, versículos 2 e 4 e 12 e 13, escrito por volta de 155 depois de Cristo. Olha o que São Justino escreveu. Todos os que se convencem e acreditam que são verdadeiras essas coisas que nós ensinamos e dizemos, e prometem que poderão viver de acordo com elas, não são instruídos em primeiro lugar para que com jejum né, orem e peçam perdão a Deus por seus pecados anteriormente cometidos. E nós mesmos jejuamos juntamente com eles, depois de os conduzirmos a um lugar onde haja água, e pelo mesmo banho de regeneração, com que também nós fomos regenerados. Eles são regenerados, é um pouco difícil ler, né? Eles são regenerados, pois então tomam na água o banho em nome de Deus, Pai soberano do universo, de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. É assim que Cristo disse: se não nascedes de novo, não entrareis do reino dos céus. Citando João 3, 3 a 4, né? Esse banho chama-se iluminação. É outro nome que era dado para o batismo, né? Para dar a entender que são iluminados os que aprendem essas coisas. O iluminado se lava também em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. E no nome do Espírito Santo, que por meio dos profetas nos anunciou previamente tudo que se refere a Jesus. Então, São Justino também atestam que
as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Em nome da Trindade, né? É evidente que com a autoridade recebida de Jesus. Aqui ele está falando da forma trinitária, né? Ou seja, então aqui já tem um testemunho do século II do batismo trinitário. Temos agora Tertuliano de Cartago, viveu entre o ano 160 e 220 depois de Cristo, na sua obra sobre o batismo, capítulo 6, parágrafo 13, escrita por volta do ano 200 depois de Cristo. Perdão, capítulos 6 e 13, são dois capítulos. Capítulo 6, capítulo 13. Ano 200 depois de Cristo. Olha o que Tertuliano escreveu. Assim também o anjo, a testemunha do batismo, endireita os caminhos para o Espírito Santo que está prestes a vir sobre nós, pela purificação dos pecados, a qual a fé, selada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obtém. Pois a lei do batismo foi imposta e a forma prescrita. Vá, diz ele quem? Jesus, né? E ensine as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano diz claramente que essa forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso aqui é a fórmula que foi prescrita por Jesus para se batizar. Então, é um testemunho claro do ano 200 do batismo trinitário. Temos outro indício aqui também na tradição apostólica de Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito viveu entre 270 e 236 depois de Cristo. Na sua tradição apostólica, no capítulo 3, parágrafos 5 e 6, escrito por volta do ano 200 depois de Cristo, ele escreveu o seguinte: o diácono também descerá com ele, o catecúmeno, a pessoa que vai ser batizada, né? São instruções sobre o batismo que ele está dando aqui. E ao chegar à água, aquele que será batizado, aquele que batiza lhe dirá, impondo as mãos sobre ele: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? E aquele que é batizado responda: creio. Imediatamente, com a mão pousada sobre a sua cabeça, batize uma vez, dizendo a seguir: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morrendo e sendo sepultado, e vivo ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subindo aos céus e sentando-se à direita do Pai, onde julgará os vivos e os mortos? Quando responder, creio, será batizado pela segunda vez. Aqui, batizado no sentido de que a água vai ser aplicada pela segunda vez, seja por imersão, seja por infusão, né? E dirá mais uma vez: crês no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? Responderá o que está sendo batizado: creio, e será batizado pela terceira vez. Então veja, ele instrui no rito do batismo a se administrar água por 3 vezes e a cada vez perguntar se a pessoa crê em uma pessoa da Trindade. Então é um rito trinitário. Não diz aqui que na administração da água, do rito, se diz a forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o fato de né, aqui se perguntado a respeito da fé nas 3 pessoas trinitárias, indica que se usava uma forma trinitária. Era um batismo trinitário, né? Não há razão para se duvidar que o batismo aqui, conforme instruído por Santo Hipólito, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um batismo trinitário. Tanto é que o sacramento da confirmação, que é a crisma, era ministrado em nome da Trindade. A confirmação, a crisma, né, é a confirmação do batismo, que é onde o catecúmeno da pessoa que foi batizada, ela confessa, ela confirma, né, a sua adesão à fé que foi professada no batismo, né? Por ela mesma, se ela for adulta, ou pelos seus pais e padrinhos, caso, né, ela seja uma criança quando recebe batismo. Então, seguindo, quanto à forma do sacramento da crisma, da confirmação, Santo Hipólito diz o seguinte: após isso, derramará o óleo santo nas mãos e dirá, colocando as mãos sobre sua cabeça: eu te unjo com o óleo santo, no Senhor Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Ora, se a fórmula da confirmação para Santo Hipólito é trinitária, por que a fórmula do batismo não seria? Então temos aqui mais um indício da fórmula trinitária do batismo. Para finalizar, eu quero trazer aqui 2 citações de Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio é do século IV, né? Ele viveu entre os anos 340 e 397 depois de Cristo. Ele escreveu uma obra chamada Sobre os Sacramentos. No livro 2, parágrafos 3 e 5, ele escreveu por volta do ano 380. Na verdade, eu nem sei se a data é essa, foi uma data aproximada, mas é mais ou menos por aí, né? Ele nasceu em 340, então ele escreveu por volta do fim do século IV, né? Então, por aí. Então, no fim do século IV, ele escreve essa obra, Sobre os Sacramentos. Livro 2, parágrafos 3 a 5, e ele narra o seguinte, ó, ele explica o seguinte sobre o batismo, né? Portanto, tens aqui um batismo, outro no dilúvio. Tens um terceiro tipo, quando os pais foram batizados no Mar Vermelho.
Tens o quarto tipo na piscina quando a água se agitava, se referindo ao episódio do inválid do tanque de Betesda, lá em João 5, né? Agora te consulto se deves batizar, se deves crer que tens a presença da Trindade nesse batismo, com o qual Cristo batiza na igreja. O Senhor Jesus diz a mesma coisa aos apóstolos no seu evangelho. Ide, batizar os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, citando Mateus 28, 19. Esta é a palavra do Salvador. Santo Ambrósio, ele citou a fórmula sacramental trinitária. Ele citou o mandato de Jesus para se batizar em nome da Trindade, a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é mais uma evidência de que essa fórmula é autêntica, porque se ele escreveu isso aqui no século IV, e ele citou essa fórmula, é porque naquela época tinha manuscritos bíblicos que continham essa fórmula. Senão, onde que ele teria tirado essa fórmula, né? Então, ele citou aqui a fórmula trinitária, né? Colocando isso como palavra de Jesus acerca de como se deve batizar, como a ordem de Cristo sobre a maneira como se batizar, né? E ele diz que é com a Trindade Cristo batiza na igreja, com a presença da Trindade. Continuando. É de fato doce aquela na qual a culpa é afastada. Portanto, se os batismos foram de tão grande valor na figura, quanto mais será de valor o batismo na realidade. Vejamos, portanto, agora. O sacerdote vem, reza junto à fonte, invoca o nome do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo, né, conforme João 1,18, usa palavras celestes, né? Usa palavras celestes. Palavras celestes porque são de Cristo, dizendo que batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Ambrósio diz que o sacerdote, quando batiza, usa palavras celestes. E as palavras celestes que ele diz aqui são as palavras com as quais Jesus mandou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma atestação de que se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no século IV. Santo Ambrósio também escreveu essa obra sobre os mistérios, também lá no final do século IV. Eu coloquei aqui cerca de 380, uma estimativa minha, né? Mas é por volta do fim do século IV. Sobre os mistérios, no capítulo 4, ele escreveu o seguinte, número 4. Com efeito, a não ser que tenha renascido da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O catecúmeno também crê na cruz do Senhor Jesus, pela qual ele foi marcado. Mas a não ser que tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode receber a remissão dos pecados sem aurir o dom da graça espiritual. Então, São Hipólito falando que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, a gente conclui que desde o primeiro século, a tradição da igreja ensina a batizar com a forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso atesta a autenticidade de Mateus 28, 19 e reforça que essa forma trinitária é de origem apostólica, portanto, ela é a fórmula correta para o batismo cristão. Mas, para finalizar, eu quero trazer aqui as objeções protestantes ao batismo trinitário, as objeções levantadas pelas denominações que batizam em nome de Jesus, né? Eu tirei essas objeções de um artigo, né, protestante, que eu achei, vi no site de uma dessas igrejas aí que batizam apenas em nome de Jesus. Uma igreja que parece que rejeitava a Trindade, né? Mas enfim. O link desse artigo está na descrição, caso alguém se aventure e ler. Eu só peguei os argumentos principais que estão elencados no artigo, né? Os argumentos. São os seguintes. O primeiro argumento é esse aqui, ó. A sugestão de existência de uma trindade não se coaduna com a crença do público-alvo do livro, no caso, que é o Evangelho de São Mateus, e o público-alvo, os judeus. Então, o argumento é o seguinte: Mateus não poderia ter registrado Jesus mandando batizar em nome da Trindade, ter escrito alguma coisa que endossa a Trindade, como a forma trinitária do batismo, porque ele estava escrevendo para judeu, e os judeus não acreditam na Trindade. Só que, cara, esse argumento não faz sentido. Por quê? O objetivo do Evangelho de São Mateus é mostrar para os judeus que Jesus é realmente o que os cristãos dizem que ele é. Ou seja, mostrar para os judeus que Jesus é quê? É o quê? É o Messias e é Deus encarnado. Então, se os cristãos acreditam na Trindade, por consequência que Jesus é Deus, então Mateus, para provar para os judeus, para mostrar para os judeus que Jesus é quem os cristãos dizem ser, ele tem que mostrar que Jesus é Deus. E ao mostrar que Jesus é Deus, ele acaba tendo que mostrar que a Trindade é verdade. Né? Ou seja, na verdade, não faria nenhum sentido Mateus omitir alguma revelação sobre a Trindade no Evangelho dele, porque isso não estaria de acordo com o objetivo do Evangelho dele, que é mostrar quem de fato é Jesus, né? Então, o primeiro argumento, facilmente respondido. Segundo argumento, o contexto, versículo 18 de Mateus 28, né? Mateus 28, 18,
diz que a autoridade foi dada a Cristo, o que sugeriria, naturalmente, uma ação posterior em nome de quem tem, de quem tem e delega a autoridade. No caso, em nome de Cristo Jesus apenas. Então, o argumento é o seguinte. Bom, Jesus diz que a autoridade foi dada a ele. Logo, quando ele manda batizar, tem que ser em nome dele, porque a autoridade veio dele. Só que a pessoa que usa esse argumento, ela faz uma confusão entre quem dá autoridade para batizar e a fórmula falada no batismo. São coisas diferentes, né? Uma coisa é quem dá autoridade para batizar, para administrar o batismo, quem dá o poder para se administrar o batismo. Outra coisa bem diferente é a fórmula que é falada na administração do batismo. São coisas distintas. A fórmula trinitária, a forma falada trinitária, ela não exclui que a autoridade para batizar vem de Jesus. Até porque a gente diz, eu te batizo, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Filho quem é? Jesus, né? Então, a fórmula trinitária não exclui que o batismo é em nome de Jesus. Né? E a Igreja Católica crê que foi Cristo que deu autoridade para a Igreja batizar. Então, o fato de a fórmula ser trinitária não exclui que o batismo é administrado com o poder e autoridade dado por Cristo. Né? Então, portanto, mesmo que a fórmula falada seja trinitária, ainda assim o batismo é em nome de Jesus. Uma coisa não exclui a outra. Então, mais uma objeção facilmente respondida. Terceira objeção. Os batismos realizados posteriormente pelos discípulos foram em nome de Jesus apenas. Aquelas passagens de Atos que eu mostrei aqui, que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus, que eu já expliquei aqui, né? Mas, resumindo o que eu já expliquei antes aqui no vídeo, sim, os apóstolos batizavam em nome com a autoridade de Jesus. Só que isso quer dizer apenas que o poder com o qual eles ministravam o batismo, a autoridade com a qual eles ministravam o batismo, lhes foi dada por Jesus. E isso, como eu já expliquei aqui antes, nada exclui que a fórmula que eles falavam ao administrar o batismo seja a fórmula trinitária. Como eu já expliquei, a fórmula trinitária não exclui que o batismo seja em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus. Uma coisa não exclui a outra. Né? Então, mais um argumento facilmente respondido. O terceiro argumento. Todas as orientações de Cristo e as ações dos discípulos, orações, milagres, expulsão de demônios, advertências, reuniões e pregações, foram em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então o argumento é o seguinte: tudo que Jesus mandou os apóstolos fazer, ele mandou eles fazer em nome de Jesus. Então não teria por que o batismo ser diferente. Só que, novamente, é aquela confusão, né? Entre quem dá autoridade para agir, né? No caso, para batizar, e a forma falada. Quando os apóstolos agiam em nome de Jesus, né? Eles rezavam em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus, exorcizavam em nome de Jesus, faziam advertências, reuniões, pregações em nome de Jesus, não é que eles falavam que faziam isso em nome de Jesus. Isso não diz respeito a uma forma falada, mas apenas que eles faziam tudo isso, eles agiam com poder, com autoridade que receberam de Cristo. Né? Simples. Isso nada tem a ver com uma fórmula falada. E se não tem nada a ver com a fórmula falada, consequentemente, não tem nenhuma implicação, né, na fórmula que era falada no batismo, na fórmula falada do batismo. Então, isso não vai implicar em nada na fórmula falada do batismo. Se tudo isso que colocou aqui não tem a ver com forma falada. Então, mais uma objeção respondida facilmente. A quinta e última objeção é essa aqui. Há evidências tangíveis, quais eu não sei, o artigo não cita, né? De que a fórmula batismal trinitariana não conste no original, mas tem sido adicionada posteriormente. Bom, eu já mostrei aqui que essa fórmula, a fórmula trinitária de Mateus 28 e 19, ela é autêntica. Né? O argumento aqui é que Mateus 28 e 19 não existe no original. Isso foi um acréscimo posterior da Igreja Católica. Lógico, aqui não diz que a Igreja Católica que acrescentou, mas vindo de protestante, é de se imaginar que eles vão jogar isso na conta da Igreja Católica, né? Enfim. Só que eu já mostrei que isso é autêntico. Como eu já mostrei aqui no vídeo, esse texto de Mateus 28 e 19, ele consta nos manuscritos gregos mais antigos que a gente tem do Novo Testamento, que são do século IV. E a fórmula trinitariana ela é citada em documentos patrísticos desde o século I. Eu mostrei no Didaquê, na primeira apologia de São Justino Marte, né? No Tratado de Tertuliano sobre batismo, na tradição apostólica de Santo Hipólito, entendeu? Nos tratados de Santo Ambrósio sobre batismo, sobre os mistérios. Então, desde o século I, a gente tem essa forma trinitária sendo usada e ensinada na igreja, sendo mencionada em documentos patrísticos, documentos cristãos. Isso atesta que a forma trinitária, em Mateus 28, 19, ela é autêntica.
Se você tem um documento do século I citando essa fórmula, mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da onde que esse documento, que é de daqui, tirou isso, se não do Evangelho de Mateus? Se o texto de Mateus 28 e 19 não for autêntico, então não fica sem explicação, né? O que é ensinado, que é instruído no capítulo 7 da Didaquê. Então, Mateus 28 e 19 é autêntico. Eu mostrei aqui várias evidências disso. Então, mais uma objeção respondida, né? Facilmente. Então, aqui estão as referências. Eu acho que eu só esqueci de colocar aqui na referência, né? A tradição apostólica de Santa Hipótese, mas eu coloco posso colocar nas referências Santa Hipótese, mas eu coloco nas referências aqui na descrição do vídeo, que eu vou colocar as referências na descrição, né? Bom, então é isso que eu queria falar aqui hoje, né? Eu espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sino das notificações se não for ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFCatólica. Segue também o Simplício, do canal Bate-Papo Católico no Instagram, @Simplício Gonçalves Gomes. O link está na descrição. Tanto o meu Instagram quanto o Instagram do Simplício estão na descrição. Se inscreva no canal da Ser Católico, onde esse vídeo também vai ser postado, se ainda não for inscrito. Ative o sino das notificações, né? Se ainda não tiver ativado. Deixe seu like lá também, que esse vídeo vai estar lá também, né? Divulgue o canal da Ser Católica. Segue a página da Ser Católica no Facebook, né? Da Ser Católica, o link vai estar na descrição desse vídeo. Se inscreva nos outros canais católicos. Tem o canal Bate-Papo Católico do Simplício, o canal Universo Católico, no caso do André Perim, canal Informação Católica do Matheus Toledo, tem o canal Hora da Macabeus, do Cris Macabeus, canal do Robson 2.0 do Robson, tem o novo canal do Cris do Robson, Escatologia Petrista, e junto com os canais deles, um excelente canal para quem quiser entender o Apocalipse a partir de uma visão racional, tem o canal Missionário Daniel Silveira, Pregadores do Arte, Comentários Bíblicos Católicos, Estudo da Doutrina Católica, canal do Cláudio Campos, que leva o nome dele, Catolicismo Blindado, né, do professor Eduardo Faria, canal Diácono João Victor Mariano, e vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, tem nas minhas indicações. Então é isso, paz minha a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui, até a próxima e tchau!